Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Ontem Jesus nos falou, sobre que nós temos que ter sabedoria, para convivermos junto ao mundo, onde muitos estão vivendo conforme o mundo, e nós não podemos amoldar nos padrões deste mundo. Jesus hoje está nos falando sobre caráter. Caráter é algo que Deus tem que trabalhar, na nossa essência. É uma característica, e traços relativos à maneira de agir e reagir. Quando nós nos entregamos à direção do Espírito Santo, Ele não só nos revela a palavra de Deus, que é perfeita e agradável, mas também nós ouvimos a sua voz a todo momento, e Ele vai nos dando discernimento, de como fazer, aonde andar. Ele vai nos convencendo dos maus caminhos, É algo constante, dia após dia. Esse caráter, ele é gerado, Nós temos qualidades e também temos defeitos, E o Espírito Santo, ele tende a corrigir esses defeitos quando nós o permitimos. Deus nos conhece pelas nossas atitudes, E através de um caráter aperfeiçoado, através da prova que Ele nos submete, Ele nos dá firmeza, coerência nessas atitudes. Nós já não discorremos como outrora, porque o Espírito Santo, quando nós estamos seguindo a sua direção, nós não estamos agindo por si mesmo, nós estamos agindo segundo a sua direção, e Ele tem os frutos, que é mansidão, longanimidade, domínio próprio, benignidade. Em Provérbios 30, do versículo 8, somente a parte A, diz: afasta de mim a falsidade e a mentira. Nós vemos na Bíblia, Deus reconhecendo as atitudes de um só indivíduo, e também nós vemos Deus vendo as atitudes de uma nação, de um conjunto de povos, como no caso de Noé, Deus viu ali Noé como justo e a sua família, e a demais sociedade. Ele via um povo duro, que só tinha defeitos e não se corrigia diante de Deus. Era de pescoço duro, não curvava diante de Deus, não tinha amor, reverência. Como nós vemos também o caso de Sodoma e Gomorra, que se encontrou ali Ló, e sua família, e aquele povo daquela nação estava pervertido, na prostituição, nas imundícias do mundo. Em Provérbios 12, no versículo 17, diz: o tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas o prudente ignora o insulto. A testemunha leal, no versículo 18, diz: a testemunha leal dá testemunho sincero, mas o falso depoente conta mentiras. Esse é o versículo 17, o anterior é o 16. O Provérbios 6,19 diz: a testemunha falsa que espalha difamações é aquele que provoca contenda entre irmãos. Jesus nos ensina, quando ele estava ali para cumprir as Escrituras naquela morte de cruz, antes dele ir para a cruz, quando ele foi condenado ali junto aos governantes, ele cumpriu o que diz em Isaías, que ele foi como uma ovelha muda ao matador. Por vezes ali, quando aqueles religiosos chegavam diante dele,
E ele dizia: por que obras vós quereis me lapidar? Né? E eles dizem: por obra nenhuma. A questão deles é que dizia: tu passas por Deus sendo um simples homem. Né? Então Jesus ali diante dos governadores, ele cumpriu Isaías, que diz que ele foi como ovelha muda a um matadouro, né? Ele silenciou. Existem momentos que nós temos que silenciar diante dos adversários, né? Quando assim nós procedemos, Jesus é aquele que conhece as nossas atitudes, né? Ele é aquele que sabe do caráter que Ele mesmo imprime em nós, em cada um. Né? Nós sabemos, assim como cada um tem a sua digital, né? Jesus, Ele aproveita as qualidades que cada um tem, e nós devemos permitir que Ele venha traçar em nós um caráter, corrigindo os defeitos, né, que todos nós somos, nós temos que reconhecer, né, mas como ele disse a Paulo a respeito daquele espinho na carne, e Paulo orava para que arrancasse aquele espinho, que de vez em quando o adversário vinha e o esbofetava. E Jesus disse, né, a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu me aperfeiçoo. Assim nós devemos proceder. Em Zacarias 8, versículo 16, diz: eis, portanto, o que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. Quando nós estamos com Cristo, né, na tábua de um coração de carne, enxertado na videira verdadeira, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, nós estamos aptos, né, a perdoar, estamos sempre vigiando, né, com o adversário fica ao derredor, né, bramando como um leão a quem possa tragar. Mas quando nós somos vigilantes, quando nós oramos pelos nossos adversários, Jesus é aquele que cuida de nós, é aquele que nos livra, é aquele que diz para que a gente não se preocupe, né? Nós confiamos na sua segurança, na sua proteção. Ele é aquele que conhece cada fio da nossa cabeça, né? E o adversário não toca em nenhum quando nós estamos debaixo da sua proteção. Quando nós estamos comumente de Cristo, quando nós estamos cumprindo o propósito para o qual Ele nos chamou, né? Pregando, anunciando as boas novas. E através de um testemunho leal, né, sincero, que aqueles que são testemunho falso, que espalha difamação, né, acaba sendo revelado, as máscaras caem, né? E nós, como Jesus nos disse ontem, nós temos que estar sempre orando por eles para que eles venham se arrepender. Porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha uma alma, né? Nem Deus agrada na morte do ímpio, né? Quanto mais nós que temos que anunciar as boas novas, temos que anunciar o arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então nós temos que exalar, né, o bom perfume, o amor, nós temos que ser o bom sal da terra, né? O sal, se ele for insípido, se ele perder a sua propriedade, do que adianta? Ele é lançado no chão e pisado, né? Então nós temos que ser vigilantes, né? Jonas, numa determinada ocasião, quando Deus estava ali em Nínive julgando o comportamento daquela nação que estava com um caráter corrompido, né? Suas qualidades estavam praticamente ocultas, porque os defeitos eram maior do que as próprias qualidades.
ele anuncia ali o arrependimento, né, e aquele povo se arrepende, aquele povo se conserta diante de Deus. Jonas, né, inicialmente ficou descontente com o julgamento que Deus ali dera àquele povo, né? Mas Deus também me ensina, através daquela lição da borboleira, né, que aquele povo não tinha antes o discernimento entre sua mão direita e esquerda, né? Por muitas vezes é necessário que a gente pregue nessa verdade para que a mentira caia por terra, né? E que as almas comecem a ter o discernimento entre o bem e o mal, que eles venham permitir que o vosso caráter seja moldado. Mas isso só é possível através da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não prega a verdade, se prega vãs e filosofias, conhecimento de próprios olhos, não tem libertação, não tem cura, como Jesus tem nos falado por esses dias. Então é necessário, né, falar desta verdade, porque essa verdade é a sabedoria, né, que gera a unção, despedaça todo o jugo. Amém, amados? E em mais um dia, né, que a gente continue permitindo com que Deus, né, através de Jesus Cristo, que Deus envia o Espírito em seu nome, e Ele é aquele que lapida, né, aquele que nos coloca no fogo ardente, para que a gente seja purificado, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, para que saia toda impureza, todo defeito, e imprime um novo caráter, né, com qualidades das quais nós agimos não mais como uma alma teimosa, mas como mente de Cristo, agindo, né, como seguindo Ele, não indo adiante do Mestre, mas o seguindo através do conselheiro, do advogado, do Espírito Santo. Amém, amados? Um dia abençoado a todos, que Jesus Cristo venha nos prosperar em todas as áreas, no nível físico, que Ele entre com libertação, com cura, no nível emocional, que Ele venha controlar as emoções, que a gente tenha força e equilíbrio, né? Jamais agir por emoção. Na área financeira, né? Que Ele entre com a provisão necessária, o nosso pão diário. Nada mais é o corpo, né, do que o alimento e o vestuário. Na área espiritual, a mais importante, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que Ele entre com um renovo espiritual, um espírito reto, que Ele nos conceda a cada dia um coração contrito, porque coração contrito Ele não desprezará. E o mais importante é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, né, transformando esse caráter, quebrando o eu, o orgulho, né, nos dando a cada dia a direção que é a sua palavra, que é perfeita e agradável. Amém, amados? Um dia abençoado a todos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.